Muitos anos no passado, o mundo havia sido aterrorizado por invasores celestiais, e as pessoas sobreviventes não sabiam nada sobre os céus, pois estavam presas em escuridão absoluta. Até que um dia, um grupo de 5 magos surgiram e repeliram os invasores, lançando um grande selo no céu, trazendo paz ao mundo afundado em caos. Essa é a história de um garoto que viraria o mundo de ponta cabeça. Já nos dias atuais, um certo aluno que lutava no 7º piso de uma masmorra explica sobre o que é valorizado e prestigiado na Academia de Magia Ringarden. Naturalmente, é o absoluto talento para magia, mas você deve estar se perguntando se existe alguma maneira de subir no ranking para aqueles que não têm aptidão à magia. E para responder essa pergunta, o Will, nosso protagonista, que não tem talento para magia, vai diariamente a masmorras com o objetivo matar monstros e subir no ranking. Já na sala de aula, o professor pede para que Will canalize uma pequena quantidade de magia de fogo em um minério em cima da mesa, pois como ele sabe, só é necessário utilizar o canalizador para conjurar chamas. No entanto, ao tentar, nada é conjurado, fazendo assim toda a sala cair aos risos, pois todos sabem que o Will não tem aptidão para a magia, e o professor pediu que ele realizasse esse teste. Nada mais era do que uma forma de fazer bullying, pois não tem condições de um aluno dessa instituição ser incapaz de usar até mesmo a magia mais básica. Enquanto isso, um dos alunos conjurava sua magia de fogo, com o intuito de menosprezar o protagonista, mas o professor pede para que Sion não faça nada sem sua permissão, e que, como todos viram, nesse mundo, a supremacia da magia é absoluta, pois magia é poder, e seus heróis são magos. Nessa academia, seu talento é o que lhe dará estima, e que o aluno sem talento é impropriado para que permaneça nesses salões, pois são eles que dão origem aos sábios. E depois da aula, Sion se reúne para fazer bullying com o protagonista. Sion pergunta a Will se ele estava novamente na masmorra, matando monstro para conseguir créditos. Enquanto isso, uma menina sai do absoluto nada e bate de frente com um nobre abusado. Ela diz que Will é o mais gentil e esforçado dentre todos os alunos dessa espelunca, e que não vai permitir que eles insultem seu amigo. E Sion diz que gastar tempo com um incapaz é apenas perda de tempo, e que tornar-se um mago não passa de um sonho inalcançável para Will. Loire pede para que Will não se incomode com esses comentários, e Will pede para que ela não se preocupe, pois é verdade que ele não consegue usar magia, e que além disso, tem uma garota bonita feito ela se preocupando com ele, é considerado sortudo, e acaba deixando Loire super tímida. E Will pede desculpa, pois desde sempre ele foi ensinado a elogiar as garotas, e tudo que ele disse são apenas verdades, deixando Loire ainda mais envergonhada. E Will diz que o dia hoje está muito bonito, e Loire fala que os magos mais poderosos continuam defendendo os céus. Muitos anos no passado, o mundo havia sido aterrorizado por invasores celestiais, e as pessoas sobreviventes não sabiam nada sobre os céus, pois estavam presas em escuridão absoluta. Até que um dia, um grupo de 5 magos surgiram e repeliram os invasores, lançando um grande selo no céu, trazendo paz ao mundo afundado em caos. E Loire pergunta se a donzela do gelo, Albis, está cuidando deles hoje. E Will responde que sim, e ela está sentada de frente a uma janela, os observando. E Will tem lembrança do seu passado, onde ele conversava com a garotinha linda de cabelos azuis. Eles estavam falando sobre o sol e a lua estarem flutuando no céu, e que do outro lado há um lindo pôr do sol, que deixa tudo vermelhinho, e fazem uma promessa entre si. Se um dia eles se tornarem magos, irão ver o pôr do sol juntos, lá de cima. Mas isso não era nada além de uma promessa entre crianças, mas seu potencial e talento era imensurável. E Will diz que ela se tornou a primeira jovem a ganhar o título de Magia Vender, e assim partiu para o topo da torre. Mas enquanto a Will, ele não tinha nenhum talento, ele é ainda menos do que um medíocre, mas isso nunca o deixou abalar, e que ainda luta para cumprir sua promessa. Enquanto isso, Will recebeu um grande esporro do seu professor, pois ele foi até a masmorra novamente sem sua autorização, e que um dia ele ainda vai acabar morto, ainda mais entrando no 7º piso, e que pela confirmação da morte de um guardião, Will recebeu 2 pontos de crédito, e seu professor aproveita para perguntar se ele ainda não desistiu de se tornar um mago, e que para subir na torre é necessário avançar para o Instituto Superior, e que para isso é necessário a escrita, feitiços e praxis. Mas como Will não tem aptidão para magia, ele nunca vai ganhar créditos pelos feitiços. Por isso Will diz está focado apenas nas praxis, mas seu professor lhe lembra que é efetivamente impossível apenas passar através das praxis. Mas Will ainda não vai desistir. E seu professor lhe fala que já está sabendo que ele não tirou crédito em seus exames mais recentes. E isso significa que ele precisa de 4 pontos de crédito até o final de semana. Então, Will começa a procurar feito um louco em seu caderninho por monstros que valem 4 pontos. Mas esse professor, como é gente boa e gosta demais do Will, começa a falar sozinho e diz que há rumores de um Baskerville no 6º piso e que um certo aluno teórico ainda não o derrotou. Mas sim, o que estava ouvindo atrás da porta decide derrotar o Baskerville antes que Will o encontre, pois assim vai conseguir expulsá-lo da academia. Já na masmorra, Will diz já ter lutado contra o Baskerville, e só é preciso tomar cuidado pelas suas baforadas, pois pode
acabar virando um espetinho de espada. Enquanto isso, Sil e seu grupo de pela-sacos estavam procurando pelo Baskerville, quando de repente seu amigo é brutalmente morto e sai voando a quilômetros de distância. E não tão distante dali, Will acaba escutando pelos gritos de alguém que estava sendo atacado e rapidamente se direciona até o local. Chegando lá, ele nota que Sil estava sendo atacado por um sentinela maligno, um monstro que vale 10 créditos, e que seus dois amigos estavam mortos. A magia do Sil não conseguia fazer nem cócegas nele, e Will se pergunta se deveria ajudá-lo, pois por qual motivo ele deveria ajudar alguém cujo zombou dele e fez diversos tipos de bullying. Então ele lembra de algo que sua amiga de infância disse, que ele é gentil e corajoso, mas ele diz que ela está errada, e que tudo que ele quer é ficar ao seu lado, e que para ser digno de ficar ao lado dela, vai fazer tudo o que for preciso. Enquanto isso, na academia, o professor Edward diz que Sil e seu grupo acabou entrando na masmorra e está no 6º piso. Já Walkner diz que ele não precisa se preocupar, pois é o local onde Will está, e ninguém conseguia acreditar naqueles movimentos de batalha. Will, com muita facilidade, se esquivava de golpes poderosos, enquanto se defendia e atacava. Sua velocidade quebrava a barreira do som, enquanto Walkner falava sobre a força sobre-humana que ele tem, um físico tão robusto quanto o de um anão, e que um mago jamais poderia possuir, e que nesse mundo cheio de magia, Will é o único guerreiro existente. E após ver toda aquela batalha, o professor não quer aceitar que Will seja tão forte, ao ponto de superar magos, e por ter matado aquele monstro tão forte, Will recebeu 10 créditos, assim conseguindo manter sua vaga na academia. Esta é a história de um garoto que viraria um mundo de ponta cabeça, a união entre varinha e espada. 5 anos atrás, Will passou a ser alvo de piada no colégio, conhecido como o garoto que não conseguia utilizar magia. Nisso, um grupo de garotos começa a se questionar como um cara como ele conseguiu entrar no colégio. Então a garota diz que ele foi apenas utilizado como isca, isso para atrair a senhorita Elfare, que hoje se tornou uma maga Vandel. Mas em meio a tanto ódio, sempre há aqueles que vê o potencial incrível pulsando dentro de você, amaldiçoado por não ter magia, mas agraciado com um porte físico poderoso e habilidade sobre-humana para portar uma lâmina. Nisso, a diretora lança uma pequena adaga em suas mãos, enquanto invoca diversos feitiços, que em um piscar de olhos são anulados pelo Will. E nisso a diretora aprova sua permanência no colégio, e o Will pergunta se ele ainda tem chance de chegar ao topo da torre, e a diretora lhe diz se ele se esforçar o bastante, ele pode conseguir. Isso se ele não tiver medo da incerteza dos dias. Já nos dias atuais, Will estava tendo uma aula com o professor Walkner sobre o significado de subir até a torre. Subir a torre significa avançar para o Instituto Superior, para reinar junto com os magos mais fortes no último andar. Mas para isso, você deve ser reconhecido pelos altos cargos de aprendizado, ou seja, chegar no Instituto Superior. Há 2 modos de avançar na torre. O primeiro é criar um novo tipo de magia. Ainda assim, há apenas um limitado grupo de magos que conseguiram realizar tal feito. Logo, os alunos precisam avançar utilizando a segunda opção, obtendo 7.200 de crédito nessa instituição. Depois da aula de reforço, Will se encontra com Lori nos corredores do colégio, e parece que a aula de reforço com o professor Walkner estava bastante rigorosa, como sempre. E Will diz que eles fizeram de tudo, desde exames simulados até um rigoroso ensino de magia. E após virarem o corredor, um grupo de estudantes estavam reunidos. Um deles estava falando sobre o Sion, que havia derrotado uma sentinela maligna, enquanto todos o bajulavam. Sion sabia que a verdade foi que Will o derrotou, e não ele. E enquanto isso, Will passava pelo local, e Sion se levanta rapidamente, todo nervosinho, indo na direção do protagonista. Ele ainda não consegue aceitar que alguém sem talento é portador de um alto nível de habilidades físicas. Enquanto isso, o professor Edward estava na sala da direção, reclamando, pois Will deveria ter sido expulso do colégio. Mas Caldron, a diretora dessa instituição, diz que está no seu 6º e último ano, e porque ela deveria expulsar alguém que chegou tão longe quanto ele. E olhando todos os registros do Will, ela vê que suas notas em redação são impecáveis, e seu relatório há uma perspectiva interessante. Tão interessante se o fato dele não poder usar magia foi esquecido. Chamar isso de excelência seria algo insuficiente para ele. E Edward não está satisfeito com essas palavras, pois Will não deseja se tornar apenas um simples estudante, mas sim um magia vender. E Caldron pede para que nesse caso o professor Edward realize um teste com o protagonista. E como ele já sabe do seu segredo, esse teste deverá ser feito pessoalmente. E se ele não passar no teste, Caldron deixará expulsão ou promoção por conta do professor Edward. E quando o professor se retira da sala, ela pede para que o professor teste ao máximo e determine a verdadeira verdade, a verdade que ninguém quer aceitar. Já na biblioteca, Will estava realizando suas tarefas escolares. Ele estava estudando sobre os anões e a batalha de Ganzaros. Os anões eram seres pequenos e incapazes de utilizar magia. Ainda assim, eles continuaram lutando contra os magos, e Will estava se esforçando
focando tanto em seus estudos que até cabelo branco estava saindo nele. E lá ele ficou super empolgado, querendo arrancar aquele cabelo dele, quando de repente, logo atrás deles, estava o professor Edward, que havia ido buscar o Will para a realização do teste. Ele disse que vai dar uma aula extra ao Will, e que ele pessoalmente irá verificar o seu valor, e a única tarefa do Will será lhe acertar um golpe. Se ele conseguir, será lhe acrescentado 5 pontos de crédito na posição de feitiçaria, mas caso falhe miseravelmente, será expulso do colégio. Enquanto isso, na sala da diretora, Cauldron havia chamado o professor Harkness para informá-lo sobre o teste que o professor Edward faria com o Will, e que ele está proibido de interferir na luta. Assim como ela reconheceu a força do Will, ela também deve reconhecer as preocupações do professor Edward, pois o professor Edward foi o único dentre todos os professores do local a chegar no topo da torre, mesmo tendo sido derrotado no passado. Enquanto isso, Will estava com dificuldade de penetrar sua defesa. Seus feitiços são lançados sem encantamentos, não há única brecha em seus ataques ou defesa que ele possa penetrar. E para facilitar o teste, Edward diz que só vai utilizar 2 magias, suas chamas negras e seu escudo, para repelir toda a selvageria desagradável do Will. Então Edward usa sua magia, Doutrina Mágica, de número 27. Ele diz que Will nunca será capaz de alcançar as 1000 magias, então ele deveria se esforçar para dominar apenas uma e torná-la como 1000 flechas. E com esse ataque, Will não teve a menor chance de defesa, pois foi vários ataques simultâneos. Além disso, ele não tem uma única arma para poder atacar. Enquanto isso, Kiki, que havia fugido da sala do teste, havia ido até a Lori, pedir para que ela pegasse a espada do Will. E retornando na luta, o professor Edward estava falando sobre os Magia Vender, que são o auge de todos os magos. E se o Will não consegue superar nem mesmo ele nunca chegará tão longe. Então ele fala sobre a história de Ganzaros. Anos atrás, 10.000 anões iniciaram uma rebelião contra humanos. E sabe quantos magos foram necessários para derrotá-los? Isso mesmo, um único mago. Mesmo assim, Will ainda não vai abandonar seu sonho, e toda sua motivação é estar com a pessoa que ele ama e cumprir sua promessa com ela. E mesmo que essa razão seja ridícula para muitos, mesmo que o caminho seja difícil, ainda assim, ele vai ver o pôr do sol com sua amada. E Lori, que corria em direção ao Will, arremessa sua espada, dando início assim ao segundo round. Em suas mãos estava a lâmina de Moira. Mesmo com medo e vontade de fugir, essa era sua única chance de demonstrar seu valor. E que a história da Batalha de Ganzaros tem mais detalhes. Um bravo general anão, chamado Garrett, lutou bravamente, mesmo quando perdeu todos os seus irmãos. E apesar de tudo, desferiu um único golpe. E em homenagem à sua bravura, todos os magos do mundo o reconheceram. E esse foi o dia que a espada se tornou mais forte do que uma varinha. E esse foi o dia que Will venceu o mago mais forte e demonstrou a sua força de vontade para todos. Losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.